da sentença de morte. Vamos para a segunda marca. Capítulo 1, versículo 12. Nota aí. A segunda nota do Senhor para o seu vaso corporativo é: temos o testemunho da nossa consciência. Testemunho de quê? De que, com santidade e com sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Eu não quero me alongar nesse tópico, nós temos mais 8. Mas eu vou te citar um texto. 1 Timóteo 1,19. Ele é um texto sério sobre esse assunto da boa consciência. Sabe o que diz lá? Paulo fala para Timóteo assim, que nós devemos manter a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado uma boa consciência, vieram a naufragar na fé. Percebeu a importância disso? Irmão, a consciência é um órgão, é uma função do nosso espírito humano, maravilhosamente colocada por Deus nele. Quando Deus forja o espírito humano, coloca o espírito do homem dentro dele. Deus coloca nesse espírito humano a função da consciência. Sabe como ele age? Quando o Espírito Santo quer nos falar algo diretamente da parte de Deus, ele fala à consciência, nos convencendo de algo. E depois é que essa influência direta do Espírito Santo na consciência, que é uma função do espírito humano, depois é que aquilo passa pela nossa mente. E aqui que está o problema. Quando passa pela nossa mente, nós tentamos algumas vezes driblar a consciência. E dizemos, mas isso é por causa daquilo. Mas eu fiz isso porque o outro fez aquilo. Mas hoje é assim porque o outro é assim. Não é? Então nós vamos arrazoar, ou justificar, ou tentar driblar a voz da consciência. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo age diretamente na consciência. Ele não fala na mente primeiro para depois atingir a consciência. Ele fala na consciência primeiro. Então por isso é que tantos textos na palavra existem, tantos, é muito fácil. Vá numa boa chave bíblica, numa concordância, procure a palavra consciência e leia todos os versículos do Novo Testamento. E você vai ver qual é a função da consciência na nossa relação com Deus. Ela é tremenda. O autor de Hebreus no capítulo 11 fala assim, Hebreus 13, orai por nós, porque estamos persuadidos, ou seja, convencidos plenamente de termos boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Paulo, quando testemunha diante do rei Agripa sobre sua vida, servindo ao Senhor, ele fala, mantendo boa consciência até o dia de hoje. Ele fala para Timóteo que ele deve conservar uma consciência pura e sem hipocrisia. Percebe quantos textos? Segunda marca, então, do dispenseiro, do caráter do dispenseiro, manter uma boa consciência. Porque o Espírito Santo fala, é por ela. O que na nossa consciência nós temos sido convencidos que tem entristecido o Espírito Santo? Que não é boa conduta como vasos do Senhor, que tem entristecido o Espírito Santo, que tem apagado o Espírito Santo, que tem pelejado contra o testemunho do Senhor. No que nós temos resistido nesse falar do Espírito na nossa consciência? Naquelas coisas que Ele quer ajustar nas nossas vidas e que nós não abrimos mão. Assuntos familiares, assuntos de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Se nós resistirmos a falar de Deus na nossa consciência, nós seremos vasos inúteis. Então, o testemunho da nossa consciência, segunda marca. Terceira marca, capítulo 2, versículo 12 e 13. Capítulo 2, verso 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Que texto esse, hein? Imagina uma porta se abrindo para pregar o evangelho para Paulo. Paulo, quando nem tinha porta, ele pregava o evangelho a si mesmo, não é? Ele orientou Timóteo, lembra? Orientou Timóteo na segunda epístola, dizendo assim, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Você lembra dele dizer para Timóteo? Quando ele estava acorrentado à guarda pretoriana, ele pregava o evangelho. Foi um problema, não é? Porque cada turno de guarda que trocava era um risco. Você transformar um guarda pagão num guarda convertido. Porque eles estavam acorrentados a Paulo, né? Lá naquela prisão domiciliar em Roma. E lembra quando ele escreve para Filipenses, dizendo que o evangelho de Cristo foi conhecido de toda
A guarda pretoriana. Eles sabiam o que fazia com Paulo, tinha que pendurar ele lá no alto, no céu. Não é? Onde punha era problema. Não é? Por causa do quê? Nós vamos ver na próxima marca. Por causa do quê? A próxima marca desse dispenseiro. Mas por enquanto vamos ficar nessa aqui. O que está aqui nesses versículos 12 e 13? Vamos chamar aqui de coordenação. Veja, Paulo tem uma porta aberta pelo Senhor para pregar o evangelho em Troade. Ele não faz, porque ele não encontrou a Tito. Nós não sabemos exatamente por quê. Mas de alguma maneira Tito deveria estar lá e não estava. Tito deveria trazer notícias para ele dos lugares onde eles já tinham passado, e Tito não trouxe essas notícias, e Paulo de alguma maneira estava perturbado no seu espírito, sem notícia dos irmãos da Macedônia, pelos quais ele já tinha passado, e então ele não pregou o evangelho. Irmãos, isso fala muito para nós do seu espírito coordenado. Não é questão de, não, eu sou Paulo, não preciso de Tito, quem que é Tito? Tito, tudo que ele sabe, aprendeu de mim. O evangelho que eu prego não recebi de homem nenhum, mas Tito recebeu de mim. Não é? Então deixa o Tito lá, ele deve estar meio enroscado no meio do caminho. Não é? Nada disso. Olha como ele é coordenado. Não tive tranquilidade no meu espírito. Espírito coordenado. Irmão, sabe qual é um dos maiores, se não o maior, um dos maiores problemas na obra do Senhor nos nossos dias? Descoordenação. Cada um vai onde quer, do jeito que quer, fala o que quer. Espírito descoordenado. Mas Paulo não tinha esse espírito descoordenado, mas sim coordenado com outros. Então essa é a terceira marca importante. Quarta marca, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo, como Paulo gosta dessa frase, ele escreve 13 epístolas, certo? E escreve essa frase mais de 200 vezes. É a frase que define para ele o que é ser um cristão. É estar em Cristo, é permanecer em Cristo, é ter em Cristo todas as coisas. Sabedoria, justiça, santificação, redenção, Cristo é tudo. Então ele diz assim, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agora veja, a quarta marca. E por meio de nós. Que maravilhoso isso. Está vendo o vaso aí? O vaso. Por meio de nós manifesta em todo lugar. Por isso que Paulo era um criador de problemas, né? Porque ele manifestava em todo lugar. Na prisão era assim. Quando o lombo dele estava rasgado lá em Filipos, foi assim. O carcereiro se converteu, não é? Onde Paulo ia, o trabalho do Senhor estava ali, não é? Então, ele manifesta por meio de nós em todo lugar. Veja essa expressão. A fragrância do seu conhecimento. Conhecimento pessoal de Cristo. Não é conhecimento teológico, sistemático de Cristo. Mas é conhecimento espiritual de Cristo. As riquezas de Cristo. Quem Ele é. Então manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Agora olha que lindo versículo 15. Porque nós, de novo o vaso, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então a quarta marca importante do vaso aqui, qual é? Quarta marca do caráter do obreiro. O bom perfume de Cristo. Ou a fragrância de Cristo. Essa é uma das marcas do caráter do dispenseiro. Fragrância. Irmão, quero citar pelo menos 2 versículos para nos ajudar. Um é Oséias 14, versículo 5. Acho esse verso muito especial dentro desse assunto. O que seria exalar esse perfume? Como que isso funciona? Sabe que eu entendo que há um princípio muito precioso embutido ali em Oséias 14, 5? Em Oséias 14, 5, o Senhor fala assim: eu serei para Israel como orvalho. Veja bem, orvalho. Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá, Israel, seu vaso, seu povo. Ele florescerá como o lírio. Mas lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Que impressionante. Em primeiro lugar, nós vemos quem Deus é, né? Ele é a fonte, todas as nossas fontes são em ti. Dele é que provém todas as coisas. Ele é o orvalho. Sem o orvalho, nós não teríamos nada, né? Mas quando ele, então, está aí nos regando como seus vasos, 2 características são vistas em nós, e não só uma. A primeira,
da terra para cima, à vista de todos, à vista dos outros, nós somos simples e frágeis como o lírio. Lembra que o Senhor falou deles em Mateus 6? Hoje existem e amanhã são lançados no fogo. Não é? Vós sois como erva do campo. Não é assim? Então ele falou, por que andais ansiosos? O Senhor tomou essa mesma lição. Então da terra para cima, esses somos nós. Nós não somos super vasos, super homens e nem super nada. Da terra para cima, nós somos homens e mulheres. A frágil e simples aparência do lírio. Agora, da terra para baixo, as grossas raízes do cedro. Que segundo aí a botânica, podem alcançar 100 metros de profundidade. Buscando água a 100 metros do tronco. Ninguém arranca um cedro. Então olha que planta esquisita que nós devemos ser como vaso do Senhor. O vaso do Senhor da terra para cima é só um lírio, mas da terra para baixo é um cedro, o cedro do Líbano. Então é assim que nós manifestamos o perfume de Cristo, a fragrância de Cristo. Da terra para cima, o tamanho é pequeno. Um lírio não é uma planta de grande altitude, né? Mas da terra para baixo, 100 metros. Sabe que um dos problemas de Salomão foi ter exposto todos aqueles seus tesouros para os outros? A maior parte da nossa vida cristã, nossa vida como vasos, é uma vida de iceberg. Só 1/7 dele deve ser exposto. 6/7 é entre nós e o nosso Senhor. É a nossa vida oculta com Cristo em Deus. Mas nós somos muito rápidos para fazer propaganda de quem somos e de tudo que temos. Por isso nossa vida interior é tão fraca. Aliás, nós fazemos exatamente porque ela não é profunda. Se ela fosse profunda, nós não faríamos. Sabe por que um riacho faz tanto barulho? Porque ele é raso. Águas profundas são calmas. Um tambor também faz muito barulho, porque ele é oco. Não tem nenhuma consistência. Então, a fragrância e o bom perfume de Cristo. Quarta marca. Quinta marca, capítulo 3.